A lição de humildade do sanfoneiro e o que isso me ensinou. Isso aconteceu há uns 20 anos, mais ou menos, talvez 2000, meio dos anos 2000 ali. Eu estava gravando, acho que era o Charlie Brown Jr. no estúdio, porque eu estava pegando o período da madrugada. A gente começava às 4 da tarde e até às 4 da manhã. Eles gostavam mais de gravar nesses horários, eu também. Eu rendo mais à noite, né? Estava fazendo esse tipo de coisa, então vamos dizer que eu gravei segunda, das 4 às 4, terça, das 4 às 4. Na quarta-feira, eu recebi uma ligação às 10 da manhã, que me acordou. Ligaram, fingi que não ouvi, né? Ligaram de novo, falaram, estão insistindo, deixa eu atender. Atendi, era do estúdio. E eles falaram o seguinte: olha, tem um sanfoneiro esperando aqui, porque tinha uma gravação com outro técnico e ele não pôde vir. Teve um imprevisto, eu não me lembro o que aconteceu com outro técnico. Teve um imprevisto, ele não pôde vir. Será que você não podia vir para cá gravar? E eu acordei já meio puto, né? Porque, cara, eu tava dormindo, eu fui dormir, sei lá, às 6 da manhã, então eu tava dormindo até às 10, tava no meio do meu sono. Ia ter que dormir bem para pegar mais 12 horas dentro do estúdio, né? São 12 horas que você fica muito ligado em tudo que está acontecendo, né? Você não pode estar muito cansado, né? E aí eu falei assim, pô, não, cara, não dá para eu ir agora pro estúdio. Não tem condição. Vou chegar agora no estúdio às 10 da manhã, vou sair o quê? 4 da manhã depois? Vou ficar 18 horas no estúdio? Não que eu nunca tenha feito, tá? Mas vou ficar 18 horas no estúdio? Não vou fazer não. Não tem como eu fazer. Ah, mas ele falou que é jogo rápido, que é só uma música e tal. Cara, eu sei como é que é estúdio, né? Essa coisa de jogo rápido não existe muito, né? E já aconteceu comigo num cara falar assim, eu tava das 10 às 10 no estúdio. O cara falou, pô, a gente pode gravar só uma locução, é jogo rápido, tal, tal. Eu falei, não, beleza. Daqui a pouco chega um cara com os pratos de bateria e tal. Eu falei, prato de bateria? Ele falou, porque precisa gravar a trilha para poder gravar a locução. Sair do estúdio às 6 da manhã, sabe? Não, então eu sei como é que funciona. Eu falei, cara, eu não tenho condição. Se é uma música só, fala para ele o seguinte, fala para ele esperar aí, eu vou chegar, sei lá, 2 da tarde, tá? E eu pego das 2 às 4 com ele, gravo essa música que tem que gravar e depois eu sigo fazendo meu trabalho, né? Isso quem ligou foi a recepcionista do estúdio, né? Ah, tá bom, vou falar com ele aqui. Falou, ele topou, beleza. E aí voltei a dormir, né? Dormi mais um pouco já, né? Meio. Enfim. Aí eu acordei, comi alguma coisa e fui pro estúdio. Aí cheguei no estúdio, de cara a gente entrava, tinha a recepção, a recepcionista estava aqui e tinha uns sofás do lado aqui. Acho que até hoje é assim no Midas. Aí eu entrei, né? Cumprimentei a recepcionista, peguei, olhei para o lado. Quem era o sanfoneiro que estava sentado? O Dominguinhos. Aí, aí eu peguei, olhei para ela e falei assim: você sabe quem é esse senhor? Ela falou: não. Eu falei: ok, depois a gente conversa, né? Fui cumprimentá-lo, ele foi super amável, super atencioso. Ele ficou 4 horas sentado lá esperando, tá? Levantou para tomar uma água, alguma coisa assim, mas ficou lá esperando. Ele não voltou, né, para casa dele depois. Não, ele estava lá e ficou esperando. Numa boa, cheguei ele num puta bom humor, sabe assim, numa boa. A gente subiu pro estúdio. Aí, conversando, e tem uma coisa que ele fazia que eu achava, eu ficava até meio constrangido, ele me chamava de mestre. Ele fazia isso com todo mundo, basicamente. Mestre, podemos fazer. Aí um cara, um gênio da música me chamando de mestre. Eu, caramba, que isso, cara? Que era uma forma carinhosa que ele chamava as pessoas, né? E, cara, eu já falei muito sobre músicos de estúdio, de quanto esses caras são acima da média, né? Você tem músicos bons, músicos ótimos e músicos de estúdio, né? Que são os caras que eles resolvem muito facilmente e eles têm o som certo e etc. O Dominguinhos estava bem além disso, bem além mesmo, tá? Porque além dele resolver e tudo mais, ele era um artista mesmo, assim, a forma dele tocar era surreal. Infelizmente eu só pude trabalhar com ele nessa ocasião. Mas foi uma coisa assim, eu fui lá, montei 2 microfones na sala, tá? Um para baixaria, outro para o teclado. Aí acertei e tal. E a gente deu uma passada na música. Ele não conhecia a música, nunca tinha ouvido, tá? Não tinha escrito a música. Ele saiu tocando, parecia que a música foi feita para aquele acordeon, sabe assim, porque todo o fraseado dele era bonito, sabe assim, tudo encaixava perfeitamente, ele respondendo a voz com os fraseados e fazendo já o acompanhamento todo. É, muito bom. Para mim dava a impressão de que ele conhecia a música. Ele não conhecia, ele saiu tocando simplesmente. Então, isso assim, algumas pessoas falam assim: ah, mas isso é o que? É espiritual tal? Cara, eu não sei se, eu não diria que é espiritual, mas é uma questão musical muito, muito forte, muito aprimorada, sabe? De um cara que tem um ouvido muito privilegiado e um cara que tem um bom gosto muito grande, muita experiência, né? Já toca há muitos anos aquilo. E a gente deu uma primeira passada, eu estava acertando o som, né? Acertando o ganho dos microfones, não sei se eu usei compressão, equalização, alguma coisa que precisava ali. Então a gente deu uma primeira passada na música. Uma passada, tá? Ligou, ele passou a música e tal. Aí beleza, ele não tinha ouvido a música até então, tá? Ele só foi ouvir dessa hora. Aí eu falei para ele: mestre, tá tudo pronto para gravar. Vamos lá? Ele falou: ah, não gravou ainda? Eu falei:
Então eu estava passando para acertar o som. Ele falou: ah, se o som tá melhor, eu quero fazer de novo, né? E aí ele fez um take só. A gente ficou no estúdio, sei lá, 15 minutos, sabe? Num take só e ficou maravilhoso. E assim, o que eu aprendi com isso? Cara, primeiro que assim, é uma lição de humildade, né? É engraçado porque a gente, músico, no geral, tem muito músico que é arrogante, né? A gente se acha mais do que os outros porque a gente faz música, né? Aí você vê um cara que ele não só faz música, mas ele é um excelente compositor, um excelente artista, um excelente músico, num nível absurdo assim, um cara fora da curva totalmente. Os músicos que tocavam com ele eram músicos maravilhosos, que sabiam que ele era muito melhor que ele, sabe assim? É um cara incrível mesmo. E o cara, nessa humildade toda, nessa tranquilidade, ele não se sentiu ofendido de ter que esperar. E assim, e ele foi super cordial comigo o tempo todo e tocou muito bem, resolveu a coisa muito rápido. Eu tive tempo ainda de sair, almoçar e voltar para fazer a gravação do Charlie Brown Jr., sabe? Então, assim, eu aprendi. É uma lição de humildade, primeiro de tudo, que a gente tem uma tendência a querer se achar, entendeu? E eu já tive umas chapuletadas boas, assim, gravando Rita Lee, por exemplo, essas coisas que você vê a hierarquia lá, ela, o Roberto Carvalho, tal, o produtor, o engenheiro de sons, eu era o operador de Pro Tools, então era o cocô do cavalo do bandido, né? Eu era o último na hierarquia ali, então, tipo, abaixa a cabeça e ouve, né? Não, não fala muita coisa, não. E foi muito legal nesse sentido, e de ver que assim, quem é grande mesmo não precisa subir em cima de ninguém para ser grande. É muito louco, né? É muito louco como a pessoa é, simplesmente. E, enfim, foi uma lição para mim, tá? Foi uma coisa muito legal. Infelizmente, como eu falei, foi a única vez que eu pude gravá-lo, tá? Eu gostaria de ter acontecido mais vezes. E aí, depois que terminou, eu fui conversar com a recepcionista. Eu falei: você não sabe quem ele é? Eu falei: não, é o Dominguinhos. Você já ouviu? Estou de volta pro meu aconchego. Sim, é a composição dele. Tá? Ah, então. Esse cara é o cara. É o cara do acordeon, velho. Tinha o Luiz Gonzaga faleceu, ele era o segundo da fila, entendeu? Assim, ele é o cara, é um artista incrível, assim, e procura conhecer melhor, tal, né? Ah, eu não sabia, tal. Eu falei: então, se você me dissesse assim, o Dominguinhos está te esperando, teria sido diferente. É uma idiotice minha pensar dessa forma, o Dominguinhos é melhor do que o sanfoneiro? Talvez seja, mas só dela ter falado sanfoneiro e não ter falado Dominguinhos, eu encarei de uma forma totalmente diferente, sabe? Outra, sabendo que era Dominguinhos, eu sabia que ia ser rápido, né? Mesmo que fosse um disco inteiro, né? E então talvez seja uma idiotice minha, mas sim, eu tive essa arrogância por um lado, né? Dizer: não, não, deixa o cara esperar, problema dele. Aí depois, quando eu vi quem era que estava me esperando, eu falei: eita, eu sou um idiota mesmo, né? Enfim, mas foi legal, conversei com ela numa boa também. Fiquei puto na hora, te juro, né? Fiquei puto de ter acordado, fiquei puto de ter chegado e ver que era o Dominguinhos e ela não tinha falado comigo. Mas assim, enfim, foi um aprendizado ali, né? E eu estou fazendo esses vídeos para contar a história de estúdio, várias coisas que eu passei que são legais, eu acho que são interessantes e que muitas delas que eu nunca falei a respeito. Essa história eu já tinha contado no Facebook, em texto, quando ele faleceu, tá? Mas muitas dessas histórias que eu vou contar aqui eu nunca falei. E para divulgar meu workshop também, que acontece dias 2 e 3 de novembro. Tá? Agora é o workshop, o dia a dia do estúdio, que é um workshop que eu já faço desde 2010. Essa vai ser a 15ª edição dele. E é um workshop que muda a cabeça da galera a respeito de produção musical. Nesse workshop você acompanha a produção de uma música completa, desde a afinação da bateria, a microfonação, a direção dos músicos, edição, mixagem, masterização e tudo isso num estúdio de grande porte. O estúdio que a gente vai fazer é o Dharma Studio aqui em São Paulo, que tem uma sala imensa, tem uma mesa SSL Duality, sabe? Um estúdio muito bem equipado, muito bem montado. E eu tenho poucas vagas para ele agora, são 20 vagas no máximo, né, de pessoas, e eu acho que a gente está com 15 vendidas, alguma coisa assim. Tenho poucas vagas sobrando, tá? Eu vou deixar um link que tem mais detalhes a respeito desse workshop aqui na descrição ou na minha bio, tá? Os meus alunos que participaram desse workshop falam que é um verdadeiro divisor de águas. Tá? Que eu trabalhava de um jeito até aqui, fiz workshop, passei a trabalhar de outro jeito, passei a ter muito mais resultado em muito menos tempo. Porque muita coisa que é passada de uma forma que o pessoal mistifica demais, eles viram que não é uma coisa prática, tá? E se você fizer todos os caminhos direitinho, você não precisa resolver lá na frente, né? Enfim, tem bastante assunto. Dá uma entrada na página aí que tem bastante informação. A gente se vê amanhã com um outro papo aí de história de estúdio. Valeu!